Tem segredos que não pesam no coração, mas tem outros que fazem o peito virar uma prisão. O meu... Eu carreguei por 60 anos. Meu nome é Maria das Dores. Tenho 72 anos. Nasci e vivi quase toda a minha vida em Santa Aurora, uma cidadezinha encravada no interior de Minas Gerais, onde todo mundo conhece todo mundo, mas quase ninguém conhece a dor que o outro carrega por dentro. Eu já estou com os cabelos todos brancos, os joelhos doendo quando chove, e o tempo suficiente nas costas para saber o que vale a pena guardar e o que precisa ser dito, mesmo que doa. Essa história não é fácil de contar. Mas eu não quero morrer com ela atravessada na garganta, porque eu sei que talvez alguém aí do outro lado precise ouvir, para entender que a culpa nunca foi nossa e que o silêncio, às vezes, é a maior arma do mal. Eu tinha só 9 anos quando meu pai, seu Virgílio, morreu de repente, vítima de um acidente na roça. Lembro do caixão de madeira simples, do cheiro de vela e do choro abafado da minha mãe, Dona Zefa. Foi ali que tudo começou a mudar. Pouco tempo depois, o irmão do meu pai, o tio Ademar, veio morar com a gente. Ele disse que era para ajudar com as contas da casa, já que mamãe estava sozinha com 3 filhos. Na época, eu achei que ele era só mais um adulto que mandava em mim. Mas, com o tempo, fui percebendo que os olhos dele paravam em mim, de um jeito que me dava vontade de me esconder. Era um domingo à tarde quando tudo mudou. Eu lembro porque estava vestindo meu vestido azul com florzinhas amarelas, o único que não tinha remendo. Mamãe estava na cozinha preparando pão de queijo e meus irmãos tinham saído para jogar bola. Eu fiquei em casa porque estava gripada. Tio Ademar se aproximou do sofá onde eu estava sentada, lendo um gibi. Ele se sentou ao meu lado e começou a fazer perguntas. Se eu gostava da escola, o que queria ser quando crescesse. Depois, colocou a mão na minha perna. Brincando, disse ele. Eu fiquei gelada. Você é a menina mais bonita dessa casa, sabia, Dores? Fiquei quieta. Não sabia se era um elogio, se era para agradecer ou correr. A mão dele subiu mais um pouco. E então, ele se inclinou no meu ouvido. Isso é nosso segredinho, Dores. Você não quer que sua mãe fique triste, quer? Eu travei. Não entendi tudo o que estava acontecendo, mas entendi que era errado. Só que ele falava baixo, como se fosse um carinho. Como se eu devesse gostar daquilo. E como ele me olhou, com aquela cara de quem me fazia um favor. Eu só balancei a cabeça. Sim, ele se levantou, passou a mão no meu cabelo e saiu, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, parada com o gibi no colo, sem saber se chorava, se contava para alguém, se corria para o mato. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei ouvindo os passos dele na casa, o rangido da madeira, e rezava para que ele não viesse até o meu quarto. Mas ele veio e continuou vindo, sempre aos domingos quando mamãe estava ocupada na cozinha, sempre com a mesma voz mansa, as mesmas palavras doces que escondiam o veneno. Se você contar para alguém, vão tirar sua mãe de você. Vão dizer que ela não cuida direito. Você quer isso? Eu era só uma menina. E comecei a achar que talvez fosse verdade. Comecei a evitar olhar nos olhos dele. E, sem perceber, comecei a evitar os olhos de todo mundo. Porque comecei a achar que todo mundo sabia. E que eu era a errada. Eu não sabia o nome do que ele fazia comigo. Só fui aprender anos depois. Mas eu sabia que me fazia mal. Que me deixava com nojo de mim mesma. E que eu não podia contar pra ninguém. A primeira vez que tentei contar, minha mãe me cortou no meio da frase. Dores, não inventa coisa, minha filha. O tio Ademar é da família. Ele só quer te proteger. Ali, eu entendi que meu silêncio era o único abrigo. Ou pelo menos era o que eu achava. Mas o silêncio não protege.
ele apodrece. E um dia, ele estoura. Demorou 60 anos para o meu segredo sair. Mas ele saiu. E quando saiu, trouxe junto a verdade de muita gente que também foi calada. Essa história não vai ter final triste, eu prometo. Mas antes do fim, vocês precisam conhecer tudo. Inclusive o que veio depois desse domingo à tarde. Depois daquele domingo, minha vida nunca mais voltou a ser como antes. Eu tinha 9 anos, mas de repente me sentia velha, pesada. Como se soubesse coisas que nenhuma criança deveria saber. Só que, ao mesmo tempo, não conseguia dar nome para aquilo. Não conseguia dizer. Ele me machucou. Porque ele não me batia, não me deixava roxa, não gritava. Ele sorria. Ele falava baixo e me dizia todas as vezes: "É só um carinho, Doris. Não tem nada de errado. Só não conta pra ninguém." Eu engolia aquilo como quem engole remédio amargo. E depois passava o dia tentando agir como se fosse uma menina normal. Mas eu já não era mais. Minha mãe, Dona Zefa, vivia ocupada com as coisas da casa, cuidando de mim e dos meus 2 irmãos. Depois que papai morreu, ela parecia uma sombra do que já tinha sido. Mal falava, mal sorria. Ficou mais submissa ainda, como se tivesse aceitado que a vida dela era só sofrimento e resignação. E foi nesse vazio que o tio Ademar se alojou. Ele ajudava nas contas, comprava mantimentos, fazia pequenos reparos na casa. Para todo mundo, ele era o homem que segurava a família. Para mim, ele era o homem que me fazia ter medo de estar sozinha em casa. Eu tentei. Juro que tentei dar sinais. Lembro de uma tarde. Estava lavando os pratos com mamãe. O sabão ardia na minha mão. Mas o que queimava mesmo era o nó na garganta. Eu respirei fundo e falei: "Mãe, o tio Ademar, ele me abraça de um jeito estranho." Ela nem levantou os olhos da bacia. "Menina, para de besteira. Ele só quer o seu bem." E continuou esfregando os pratos como se eu tivesse falado do tempo ou da roupa no varal. Aquilo me paralisou. Porque eu tinha certeza que se ela olhasse bem nos meus olhos, ela ia ver. Mas ela não viu nada, ou não quis ver. Depois disso, eu me calei. Comecei a evitar ficar sozinha na sala. Ficava mais tempo na rua, brincando de pular elástico com as meninas da rua. Mas ele sempre dava um jeito. Sempre tinha um momento. Quando mamãe saía para comprar leite, ou quando meus irmãos estavam na escola. E sempre repetia: "É nosso segredinho, Doris. Você não quer que a mamãe fique triste, né? Já basta ela ter perdido seu pai." Eu me sentia responsável pela felicidade da minha mãe. Como se, ao contar, eu fosse matar ela de tristeza. E o pior, comecei a achar que talvez eu estivesse exagerando, que talvez fosse coisa da minha cabeça. Só que toda vez que ele se aproximava, meu corpo enrijecia, minha pele arrepiava. Eu queria correr, mas as pernas não obedeciam. Com o tempo, percebi que não era só eu que desconfiava de alguma coisa. As tias, as vizinhas, elas percebiam. Eu via no olhar delas, nos cochichos, nas frases cortadas quando eu entrava na cozinha. "Essa menina anda tão calada ultimamente. Será que tá doente?" Mas ninguém perguntava. Ninguém se metia. Naquele tempo, em Santa Aurora, quem mandava dentro de casa era o homem. E quem duvidasse dele era considerada ingrata. Rebelde ou louca. Uma vez minha tia Antônia me chamou no quintal. "Doris, tá tudo bem com você?" Eu quase disse, quase. Mas aí vi o tio Ademar na porta, me olhando de longe, com aquele sorriso que só eu sabia o que escondia. Eu só respondi: "Tá sim, tia." E ela assentiu, sem insistir. Eu lembro bem desse dia porque, à noite, ele entrou no meu quarto e disse: "Viu como você é uma menina boa? Sabia que podia confiar." E me deu aquele beijo gelado na testa que me fazia querer arrancar a pele fora. Aos poucos fui me apagando. Na escola lá, a professora dizia que eu
andava aérea, que tinha se fechado demais. Mas ninguém perguntava o porquê. Nem mesmo eu sabia responder. Eu só queria não existir. Comecei a ter medo de tudo. Do barulho da porta rangendo, do cheiro do cigarro dele, do som das botas no assoalho. E comecei a acreditar que eu era a culpada, que devia estar errada, por não gostar daquilo. Porque, se fosse tão ruim, por que ninguém via? Por que ninguém fazia nada? Por que a minha mãe não fazia nada? Anos depois eu entendi. O silêncio não era só meu. Era um pacto que a cidade toda fazia. De não ver, de não ouvir, de não mexer. E esse pacto me condenou a viver anos trancada, dentro de mim mesma. O mais cruel é que ele nunca me ameaçou com violência. Nunca precisou. Ele usava o amor, o medo de decepcionar a minha mãe. E a certeza de que, se eu contasse, ninguém acreditaria. Eu era só uma menina. Ele era o homem, que ajudava a família. E naquela época isso bastava para calar qualquer denúncia. Demorou muito tempo para eu entender que o errado nunca fui eu. Mas naquele momento, eu só sabia que precisava ficar quieta. E foi isso que eu fiz. Por anos, até não aguentar mais. Mas essa parte eu conto depois. Porque, primeiro, vocês precisam saber o que acontece com quem cresce achando que o silêncio é a única saída. E como ele vai, devagar, matando a nossa vontade de viver. Depois daquela fase, eu simplesmente cresci. Cresci, mas não como as outras meninas. Enquanto minhas amigas começavam a falar de namorados, de bailes na quermesse, de roupas novas para usar no domingo, eu me encolhia cada vez mais. Eu não sabia o que era gostar de alguém de verdade. Porque, na minha cabeça, amor era aquilo. Alguém mais velho, mais forte, dizendo que gostava de mim, enquanto me fazia sentir medo, vergonha e nojo. E eu achava que era assim mesmo, que amor doía e que era para ser calado. A adolescência chegou sem que eu percebesse. De repente eu tinha 14 anos, corpo de mulher, mas cabeça de quem ainda queria brincar de boneca só para não ter que lidar com aquilo tudo. O tio Ademar continuava morando com a gente e o ritual seguia. Sempre aos domingos, quando minha mãe estava ocupada com o almoço e meus irmãos tinham saído, ele sempre dizia: "Você já tá mocinha, tá ficando cada dia mais bonita." E eu só sentia vontade de sumir. Um dia, quando fiz 15 anos, minha mãe me deu um vestido novo para ir à missa. Ela me olhou, sorriu e disse: "Tá ficando uma moça linda, Doris. Vai acabar casando logo." Aquilo me gelou por dentro. Casar? Com quem? Pra quê? Pra ter mais alguém mandando em mim? Pra ter mais alguém me tocando sem que eu quisesse? Naquele dia, na igreja, eu olhei pros casais e pensei: será que toda mulher passa por isso? Será que toda mulher aprende a calar, a abaixar a cabeça, a fingir que gosta? Porque era isso que eu fazia. Fingia que estava tudo bem quando ele passava a mão no meu ombro. Fingia que não doía quando ele invadia meu espaço. Fingia que era normal. E ninguém via. Minha mãe, mesmo quando me pegava chorando escondida, no quintal só dizia: "Tá de dengo? Menina, levanta e vai ajudar com a roupa." Ela não via que não era dengo. Era dor. Uma dor que eu não sabia onde começava nem onde terminava. Aos 16, comecei a trabalhar na mercearia da cidade. Foi a minha salvação. Ali, pelo menos, eu passava algumas horas longe de casa. O seu Jonas, dono da mercearia, era um homem sério, mas respeitoso. Nunca me olhou de jeito estranho. E aquilo foi a primeira vez que eu percebi. Não, nem todo homem era como o tio Ademar. Mas demorou para acreditar. Por muito tempo, mesmo na mercearia, eu andava de cabeça baixa, sempre desconfiada, sempre achando que alguém ia me agarrar ou fazer uma proposta indecente. Cresci desconfiando de tudo e de todos. E,
principalmente de mim mesma. Porque, no fundo, eu ainda achava que a culpa era minha, que eu devia ter contado, que eu devia ter gritado, que eu devia ter fugido. Mas como? Eu era uma menina sozinha num mundo onde ninguém ouvia, ninguém via, ninguém acreditava. O tempo foi passando e, aos 20 anos, conheci o Geraldo. Ele era diferente, trabalhador, respeitoso, falava baixo, mas não como o tio Ademar. Falava com carinho de verdade. No começo eu não acreditei. Quando ele me convidou para tomar um café depois da missa, eu disse não. Depois ele insistiu. Só um café, Doris. Não precisa ter medo. E eu percebi. Ele tinha visto o medo nos meus olhos. Mas não perguntou nada. Só esperou. Aceitei. E aquele café foi a primeira vez, em anos, que sentei à frente de um homem sem me sentir ameaçada. Conversamos sobre coisas simples. A vida na roça, as colheitas, a festa de São João. E pela primeira vez, eu ri, de verdade, sem fingimento. O Geraldo foi paciente. Namoramos devagar. Ele nunca me tocou sem que eu deixasse. E com o tempo, eu fui confiando. Casei com ele aos 23 anos. E pensei, pronto, agora minha vida vai mudar. Agora eu vou ser feliz. Mas não foi bem assim. Porque mesmo longe do tio Ademar, mesmo longe daquela casa, o que ele fez ficou dentro de mim. Ficou na minha pele, na minha cabeça, no meu jeito de me relacionar. Por anos, mesmo com o Geraldo, eu tinha medo. Medo de ser tocada, medo de ser traída, medo de ser culpada por alguma coisa. Demorou muito pra eu entender. O que o tio Ademar fez não ficou só naquele sofá, naquela casa. Ficou em mim e moldou quem eu era. Por fora, uma mulher casada, com 2 filhos, dona de casa dedicada. Por dentro, uma menina de 9 anos parada no sofá, segurando o gibi, sem saber o que fazer. O tempo passou, meus filhos cresceram, minha mãe envelheceu e morreu sem nunca saber. Ou talvez soubesse e tenha preferido não ver. Hoje, olhando para trás, eu penso muito nisso. Será que ela sabia? Será que, no fundo, toda mãe sabe? Ou será que, às vezes, o amor é tão cego, tão condicionado, tão limitado, que não enxerga nem o que está na frente? Nunca vou saber. Só sei que eu precisei de décadas para entender que eu não era culpada. E que o amor de verdade, não machuca, não manipula, não ameaça. O amor cuida, o amor protege. Mas eu só aprendi isso tarde demais. Depois de muita terapia, de muitas noites em claro, de muito choro escondido no banheiro, enquanto o Geraldo e os meninos dormiam. Hoje, com 72 anos, eu conto essa história para vocês não porque eu quero reviver a dor, mas porque eu quero que, se tiver alguém aí do outro lado, ouvindo e vivendo algo parecido, saiba, você não tá sozinha. E, principalmente, a culpa nunca foi sua. Nunca. Mas essa é só mais uma parte da minha história. Ainda tem muito, mais coisas que eu nem sei se consigo dizer. Mas vou tentar, porque eu não quero mais morrer em silêncio. Preciso da sua ajuda, minha querida. O pessoal do canal precisa chegar na meta de 1000 inscritos no canal, para continuar trazendo mais histórias. Então inscreva no canal, comente de qual cidade está me ouvindo e não esquece de curtir o vídeo. A vida tem um jeito estranho de empurrar a gente para frente, mesmo quando tudo dentro da gente grita para ficar parado. Eu carreguei meu segredo por 60 anos, trancado num cofre invisível que eu mesma fiz, com medo do que podia acontecer se a chave se perdesse. Mas teve um dia em que o cofre se abriu e eu não escolhi. Foi a vida que escolheu por mim.
Eu tinha 55 anos quando tudo explodiu. Minha filha, a Júlia, estava passando por uma fase difícil. Adolescente, cheia de dúvidas e questionamentos que eu não sabia responder direito. Foi numa conversa qualquer, numa noite fria, que ela me perguntou: Mãe, você já sentiu medo de alguém dentro de casa? Aquilo me cortou no meio, porque eu sabia o que ela queria dizer. Mas eu também sabia que falar era arriscar tudo o que eu tinha. Arriscar a paz, a família, o que sobrava de mim. Mas também sabia que se não falasse, a dor ia se enraizar mais. Ainda, eu respirei fundo e comecei. Comecei a contar uma parte da minha história. Não toda, mas o suficiente para que ela entendesse. Falei do tio Ademar, dos domingos que eu passei com medo, da vergonha que carreguei, do silêncio que me matou aos poucos. Ela ficou em silêncio. Eu vi as lágrimas escorrerem no rosto dela, e no instante seguinte, ela me abraçou como se eu fosse a coisa mais frágil e mais forte do mundo ao mesmo tempo. Foi ali que eu entendi. Eu não estava mais sozinha. Quebrar o silêncio não é só falar as palavras, é abrir mão do medo, é desafiar o passado, é deixar que o presente cure as feridas. Depois daquela noite, contei para meu marido. Ele me olhou com olhos cheios de dor, mas sem julgamento. Doris, você é mais forte do que imagina. Eu sempre estarei aqui. Foi o primeiro passo para reconstruir o que a dor tentou destruir. E eu também procurei ajuda profissional. Nunca pensei que terapia pudesse ser um porto seguro, mas foi. Lá eu fui aprendendo a colocar nome naquilo que vivi. Abuso, manipulação, violência silenciosa. E principalmente aprendi que aquilo não definiu quem eu sou. Hoje, aos 72 anos, eu ainda carrego cicatrizes, mas também carrego orgulho. Orgulho de ter sobrevivido. Orgulho de estar viva para contar essa história. Porque eu sei que tem muita gente que não consegue, que ainda está presa naquele cofre invisível com medo da chave. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A chave está nas suas mãos. E o silêncio? O silêncio não é proteção. O silêncio é prisão. Eu não vou mais me calar. E se você aí do outro lado também carrega um segredo que dói, por favor, não deixe ele te prender. Fale. Peça ajuda. Você merece liberdade. Essa é a minha verdade. E essa verdade é o começo de uma nova vida. 5 anos atrás, eu já estava aposentada, vivendo minha rotina simples de costureira e dona de casa no bairro, onde nasci e cresci, aqui em Santa Aurora. Eu tinha conseguido abrir meu coração, falar minha verdade, buscar ajuda e, aos poucos, reconstruir minha vida. Mas o passado, sabe, nunca fica longe de quem carrega essas dores. Foi numa tarde comum, no portão da minha casa, que eu vi a Clara pela primeira vez. Clara tinha uns 10 anos, cabelos longos e olhos grandes demais para uma menina daquela idade. Morava na casa da esquina com a avó, uma senhora quieta, que mal saía para conversar com vizinhos. A menina parecia sempre um pouco assustada, como se carregasse um peso invisível nas costas. Eu não podia ignorar aquilo. Nos primeiros dias, observei de longe. Vi o padrasto dela, um homem grande, barrigudo, que parecia ter mais olhos do que pernas, sempre correndo a mão na menina, oferecendo presentes sem motivo, sorrisos que não chegavam aos olhos. O corpo de Clara se encolhia toda quando ele se aproximava. Lembrei de mim, daquela menina de 9 anos com medo do próprio tio. A dor voltou a apertar meu peito. Eu precisava ajudar aquela criança. No dia seguinte, convidei Clara para ajudar na costura aqui em casa. Ela hesitou, mas aceitou. Enquanto cortava tecido, tentei puxar assunto devagar, com um jeitinho. Clara, você gosta de brincar no quintal da sua casa? Ela desviou o olhar. Às vezes,
Sabe, eu também já tive medo de muita coisa quando era menina. E sei como é difícil falar sobre isso. Ela me olhou de repente, como se tivesse descoberto uma amiga. Foi ali que comecei a construir uma ponte. Com o tempo, Clara foi se abrindo. Falava de uma casa que não era realmente um lar, de um homem que não respeitava limites. Ele diz que eu não posso contar, que vai brigar com a vovó, que ninguém vai acreditar. Cada palavra dela era um punhal na minha alma. Eu queria gritar, queria arrancar o homem dali, queria abraçar aquela menina e dizer que ela não estava sozinha. Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Eu precisava agir com cuidado. Primeiro falei com a avó de Clara, com um jeitinho. Ela não queria acreditar. Maria, você está exagerando. O homem sempre ajudou a gente. Era a mesma reação que eu ouvi da minha mãe tantos anos atrás. Mas eu não podia desistir. No dia seguinte, levei Clara até o conselho tutelar. A funcionária me olhou com desconfiança. Perguntou se eu tinha provas, se não era coisa da minha cabeça. Eu segurei a mão de Clara forte e disse: ela não precisa de provas para ter direito à proteção. Só precisa de alguém que acredite nela. Eles fizeram o que podiam, mas a burocracia e o silêncio da cidade dificultavam tudo. Naquela noite, sentada na minha sala, com as mãos trêmulas, eu prometi para mim mesma que não ia deixar aquela menina cair no mesmo silêncio que me prendeu por décadas. E foi aí que decidi contar minha própria história no rádio da cidade. Com a voz embargada, falei pro microfone. Meu nome é Maria das Dores e eu fui abusada pelo tio Ademar. Sei o que é viver com medo dentro da própria casa. Sei o que é o silêncio que destrói. A cidade ficou em choque, mas a verdade precisa ser dita, mesmo que doa. E Clara, por fim, entendeu que podia ser ouvida. Ela finalmente disse a palavra que todos temiam: abuso. Foi um passo gigante para ela. E para mim, uma redenção. Porque na menina que vi naquela esquina, eu vi o que não quis ver em mim durante tantos anos. Vi a urgência de quebrar o ciclo. Vi a força que a gente tem quando decide não se calar. E pela primeira vez, senti que o passado podia ser uma ponte, não uma prisão. Depois que contei minha história no rádio, a cidade de Santa Aurora parecia dividida entre quem apoiava e quem tentava varrer tudo para debaixo do tapete. No conselho tutelar, a resistência era maior do que eu esperava. Os funcionários evitavam encarar Clara nos olhos, murmuravam desculpas sobre falta de provas e procedimentos que precisam ser seguidos. Uma funcionária, a senhora Graça, tentou me convencer a deixar a denúncia para lá. Maria, você já passou por muita coisa. Talvez o melhor seja deixar o passado no passado. Eu olhei firme para ela e disse: não é só meu passado, é o futuro da Clara e o futuro de todas as meninas dessa cidade. Enquanto isso, no rádio, meu relato ecoava todas as noites. Eu falava com a voz embargada, mas determinada. Se você está ouvindo e também sofre, saiba que não está sozinha. A culpa não é sua. O silêncio só fortalece quem faz mal. A reação foi imediata. Algumas pessoas me ligavam para dizer que admiravam minha coragem. Outras sussurravam pela rua, falando mal do que eu estava fazendo. Mas eu não recuei. A comunidade começou a ficar alerta. O padrasto de Clara, o tal homem que eu desconfiava, passou a ser observado por vizinhos desconfiados. Ele tentou manter o controle com ameaças veladas e presentes para acalmar a avó, mas já não era mais como antes. Numa tarde, um vizinho chamado Seu João veio até minha casa com um vídeo gravado no celular. Maria, olha aqui o que eu consegui filmar na rua ontem. Na tela aparecia o padrasto de Clara tentando puxar a menina pelo braço, com ela resistindo e chorando baixinho. O vídeo foi o estopim. Levei o material para o conselho tutelar, para a polícia,
para quem quisesse ver. Dessa vez não tinha mais como negar. O delegado da cidade, inicialmente reticente, teve que abrir um inquérito. Mas nem tudo foi simples. A família de Clara tentou intimidar a menina, usando a velha tática do medo e da culpa. Se você falar, vai ser pior para todo mundo. Mas Clara estava mais forte. Ela dizia que tinha uma amiga chamada Maria, que nunca ia deixá-la sozinha. E eu estava ali, mesmo nos piores momentos, segurando sua mão. A cidade começou a despertar. As mulheres se juntaram para apoiar Clara e outras meninas que, talvez, também tivessem histórias escondidas. O silêncio começou a ser quebrado em roda de conversa, em reuniões no salão comunitário, na igreja. Muitos ainda olhavam torto para mim, me acusando de trazer vergonha para Santa Aurora. Mas eu sabia que vergonha mesmo era quem cala diante da dor das crianças. Numa manhã, recebi uma ligação do delegado. Maria, a Clara vai precisar depor. Prepare-se. Eu respirei fundo. Sabia que o caminho ainda seria difícil. Mas Clara estava pronta. Naquele depoimento, ela descreveu tudo com coragem. Cada toque, cada ameaça, cada medo. E, pela primeira vez, o silêncio dela foi transformado em voz de justiça. Quando o padrasto foi preso temporariamente, a cidade finalmente viu que ninguém estava acima da lei. No rádio, eu encerrei a série dizendo: "Não vou mentir, é um caminho doloroso. Mas a coragem de uma menina vale mais do que todo o medo do mundo." E naquela hora, sentindo o peso e a leveza de tudo, soube que estávamos fazendo história. Não só pela Clara, mas por todas as meninas que merecem crescer sem medo, sem vergonha, sem silêncio. Aquela manhã estava diferente em Santa Aurora. O sol nem tinha nascido direito, mas o burburinho já corria pelas ruas de terra batida, no meio dos becos e nas janelas daquelas casas simples. O que era um segredo obscuro e abafado havia se tornado uma chama que ninguém podia apagar. A verdade que muita gente queria enterrar para sempre estava agora às claras. No meio da vila, onde as vozes se misturavam em murmúrios, chegou a notícia. O padrasto de Clara tinha sido flagrado de novo. Um vizinho que morava logo ali na esquina da rua principal tinha gravado no celular o homem tentando puxar Clara para dentro da casa, mesmo depois de tanta denúncia. O vídeo corria de mão em mão. Era um fio de fogo aceso na cidade. Eu senti um misto de medo e esperança. Se aquele homem fosse preso, talvez Clara pudesse finalmente respirar em paz. Mas eu também sabia que naquele tipo de cidade pequena, a justiça, às vezes, era lenta demais. Acontece que a vila inteira decidiu que não ia esperar mais. Quando o homem saiu da casa, já no meio da manhã, o que encontrou foi uma multidão. Vizinhos, amigos, mulheres e homens que até ontem passavam por ele na rua e fingiam que não viam nada. Agora, não mais. Eles cercaram a casa gritando, acusando, exigindo justiça. "Ladrão! Monstro! Seu covarde!" O homem tentou se explicar, tentou se defender com palavras desconexas, ameaças até. Mas ninguém queria ouvir. Ele tinha tirado a infância de uma menina. Isso era o suficiente para todo mundo ali. A raiva cresceu como uma onda. E a multidão, que por anos havia se calado, resolveu agir com as próprias mãos. Eu cheguei no meio daquela confusão, correndo, gritando para que parassem. "Parem! Parem! Isso não vai trazer justiça. Vai só virar mais violência." Mas ninguém me ouviu. Aquele ódio acumulado, aquela dor reprimida, explodiu em gritos e empurrões. A polícia chegou no fim da confusão, com sirenes e gritos, e conseguiu apartar o homem antes que algo pior acontecesse. Ele foi preso ali, no meio da rua, sob vaias e xingamentos. E naquele momento,
eu senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Porque, por mais que eu quisesse que fosse só a justiça falando, eu sabia que por trás daquela raiva estava a nossa impotência. Por tantas décadas, impotência minha principalmente. Eu, que durante tantos anos carreguei aquele segredo, que tanto tentei calar aquela dor para proteger minha mãe, para proteger a família, para não destruir tudo, e agora via que o silêncio não protege nada, só deixa o mal crescer. Nos dias seguintes, a vila ainda estava em choque. Muitos vieram me procurar, com lágrimas nos olhos e palavras de agradecimento. Alguns confessaram que também tinham sofrido em silêncio. Outros me disseram que finalmente sentiam que podiam falar, que a vergonha não era deles. Clara apareceu algumas vezes em casa. Ela já não era mais aquela menina assustada. Tinha um brilho nos olhos que eu não via desde quando a encontrei pela primeira vez. Num dos nossos encontros, ela segurou minha mão e disse baixinho: "Eu não vou guardar segredo nenhum, Maria. Eu vou viver livre." Eu sorria, com o coração apertado, sabendo que aquelas palavras eram um começo. Um começo para ela, para mim, para a vila toda. E também um começo para mim, que finalmente consegui colocar para fora o meu próprio segredo. A prisão definitiva do padrasto veio alguns meses depois. Na cadeia, ele recebeu a visita da justiça, da sociedade e da história. Não houve como negar o peso dos fatos, a força das provas e, principalmente, a voz das vítimas. Naquela cela fria, ele não tinha mais poder para manipular, para calar, para abusar. Ele era apenas um homem pequeno, diante do grito das mulheres que resolveram se unir. E eu sou Maria das Dores, uma mulher que por 60 anos viveu com um segredo tão pesado que parecia uma prisão sem muros. Hoje, com 72 anos, eu sei que o silêncio não é proteção, é condenação. Se eu tivesse tido coragem antes, talvez minha vida tivesse sido diferente. Mas eu também sei que nunca é tarde para quebrar o ciclo, para falar, para lutar, para fazer justiça. Santa Aurora ainda tem seus desafios, mas ela nunca mais será a mesma. Porque, quando uma mulher decide gritar, todo um povo acorda. E quando um povo acorda, nenhum monstro escapa impune. Eu terminei de contar essa história porque quero que ela seja um aviso, para que nenhuma criança mais cresça com medo dentro de casa, para que nenhuma menina seja silenciada pelo próprio sangue, para que a justiça não demore tanto a chegar. E, sobretudo, para que a gente nunca mais permita que o silêncio nos destrua. Se você, assim como eu, carrega uma dor silenciosa, saiba que não está sozinha. Quebre o silêncio. Fale com alguém de confiança. Procure ajuda, porque a culpa nunca foi sua. O silêncio só fortalece quem abusa. Mas a sua voz tem o poder de libertar a você e a outras que ainda sofrem. Não deixe que o medo vença. Denuncie, proteja, lute. Por você, por todas as meninas que merecem crescer livres, seguras e felizes. Santa. Aurora mudou porque uma mulher decidiu contar sua verdade. E você pode ser essa voz também. A justiça demora, mas ela chega. E quando chega, nada mais pode apagar o que foi feito. Não deixe para depois o que pode salvar vidas agora. Fale, grite, exija respeito. Porque o fim do silêncio é o começo da liberdade. Obrigada por chegar até o final comigo. Curta o vídeo, comente o que achou da história e se inscreva no canal.